Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers da série Clickbait da Netflix, explicando também o título. Primeiro de tudo, eu queria falar que eu quase deixei de assistir essa série, nem assisti nos primeiros dias da estreia, por conta desse título. Desculpe a redundância, mas eu achei esse título clickbait muito clickbait e tive um pouco de preconceito pra começar a ver a série. Mas aí começou a pipocar de pessoas falando lá pra gente no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, segue aqui, eu vou deixar linkadinho na descrição do vídeo pra vocês acessarem. Mas muitas pessoas começaram a falar: Bu, já viu? Clickbait? Assiste o Clickbait, é muito bom. O final é horrível. E aí, enfim, eu tinha que saber sobre o que vocês estavam falando e decidi assistir a série. Depois de assistir, eu confesso que eu até achei esse título clickbait bastante honesto pra série. Mas segura lá que eu já vou falar melhor sobre isso. Primeiro eu queria falar que, como eu já disse anteriormente, essa análise tem spoilers, então salva pra ver depois o vídeo se você ainda não assistiu essa série. E só pra contextualizar, essa série vai acompanhar a trajetória do Nick Brewer, um fisioterapeuta de uma universidade lá da Califórnia, que um belo dia, misteriosamente, ele é sequestrado e aparece em um vídeo sensacionalista falando que se aquele vídeo tivesse 5 milhões de visualizações, o Nick, que estava ali na frente do vídeo segurando um cartaz falando que ele já tinha abusado de mulheres, iria morrer. You made a terrible mistake. Let him come home. A série, então, ela conta com 8 episódios, cada um deles focado em um personagem essencial pra trama pra descobrir quem é o assassino. E é lógico que o assassino a gente só descobre no 8º episódio. Uma outra coisa que eu acho importante falar é que essa série tem a maior quantidade de reviravoltas por episódio desde La Casa de Papel. É interessantíssimo porque a cada final de episódio tudo muda. Vamos agora, então, adentrar logo no tema do vídeo e falar mais especificamente do final. Por que as pessoas odiaram o final e por que eu acho que o final até faz sentido pra trama da forma como ela foi proposta pra gente. This is a message for Nick's kidnapper. Primeiro, eu queria comentar o conceito de clickbait. Do inglês clickbait, a tradução literal aí seria uma isca para cliques. Ou seja, é o título de uma reportagem sensacionalista ou então uma thumb, né? A figurinha que acompanha o vídeo, com uma chamada super sensacionalista só para fazer a pessoa clicar. Só que a grande sacada do clickbait é que ele é desonesto, porque você clica naquele vídeo achando que você vai ter uma informação, você clica naquela notícia achando que ela vai falar uma coisa e aquela reportagem não cumpre o que ela prometeu. Por isso o nome clickbait. Ela é só uma isca, ela faz você clicar naquilo, a coisa é escrita de uma forma que você não consegue ignorar porque é super apelativo e no final das contas você não tem a informação que você estava buscando. A primeira grande justificativa que a gente tem para o título dessa série se chamar clickbait é lógico por conta do vídeo em que o Nick Brewer aparece sequestrado. O vídeo é totalmente clickbait. Ele quer que você clique porque a chamada é interessantíssima. E o que desperta mais a curiosidade do público é que as pessoas não conseguem saber se isso é clickbait ou não. Ou seja, se quando bater 5 milhões de visualizações, o sequestrador ele vai cumprir a sua promessa e matar o Nick ou não. Então, com certeza aí, o título da série faz sim uma alusão ao clickbait dentro do próprio vídeo que a gente vê no primeiro episódio. Agora, existe aí, pelo menos na minha interpretação, uma camada mais profunda sobre por que o motivo do título se chama clickbait. Porque pra mim, pela minha experiência, essa série toda, ela é muito clickbait. O que isso significa? Ela promete pra você uma coisa, promete pra você outra coisa e ela nunca cumpre o que ela promete, porque ela tá tão preocupada e tá tão comprometida em te dar reviravolta atrás de reviravolta, que ela prioriza a grande reviravolta do final, em que você jamais ia desconfiar de uma dona de casa entediada, do que efetivamente cumprir o que ela vinha prometendo até o final. E eu acho que ela teria sido muito mais interessante se ela não tivesse sido clickbait, ou seja, se ela tivesse cumprido as outras premissas que ela se propôs a falar. Eu vou começar a falar sobre elas agora. You made a terrible mistake. A primeira coisa que eu acho que a série se propôs a falar e ela acabou não falando, era um grande clickbait, foi a questão da violência doméstica e do abuso das mulheres que o Nick, o personagem do Nick, supostamente estaria fazendo. No início da série, a gente tem ele sequestrado segurando um cartaz falando que ele abusou de mulheres. E quando eu vi esse primeiro episódio, a primeira coisa que eu lembrei foi da série The Undoing, da HBO, que tem como protagonistas a Nicole Kidman e o Hugh Grant, que estreou
estreou lá em 2020. Eu lembrei dela pelo seguinte, eu falei, esse cara é culpado. O Nick com certeza é culpado e a série vai sempre falar pra gente que ele não é, e aí vai acontecer que nem The Undoing. A gente vai passar a série inteira tentando passar pano pra ele, justificando as ações dele, e no final das contas vai ser ele desde o início. Afinal de contas, é um tema muito essencial e é muito importante a gente falar de violência contra a mulher. Então a série deu a entender que ele era culpado. Ao longo dos episódios, a mulher começa a desconfiar dele, e aí a gente começa a desconfiar da mulher também, porque a gente fala, Nossa, mas ela tá tão séria, ela, né, é tão sisuda, não parece estar sofrendo tanto, ela parece que tá escondendo um segredo. E no final das contas ela tava, né? Ela tava escondendo o segredo da infidelidade. Mas fato é que eu passei a série inteira esperando o momento em que eu ia sentir raiva desse protagonista, do Nick. E isso não aconteceu. Na verdade, até tem um momento que isso acontece, mas eu já vou falar dele. Segura aí rapidinho. E a gente fica vendo a tortura psicológica que supostamente o Nick faria contra essas mulheres. Você vai sentindo muita raiva dele. Poxa, ele enganou a Emma, que parecia ser uma mulher muito doce, e tava lá com a promessa de que ele iria se divorciar. Ele tava num casamento muito infeliz. A gente tem a história da personagem de Sacramento, que acabou cometendo suicídio por conta de uma suposta insensibilidade do Nick. Ela tinha transtornos psicológicos, ele sabia disso, e em vez de dar um suporte pra ela, falar, poxa, procura um médico, ligar pro irmão dela e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa, fica de olho nela. Ele meio que termina de empurrar ela pro penhasco, né? Fala, tu quer fazer? Faz aí, não ligo não, vou embora, tchau. Então você passa a série inteira tentando legitimar a raiva que você tá sentindo desse personagem, pra no final das contas você descobrir que ele era sim inocente. Que a Pia, que inclusive tá sensacional a atriz nesse papel, gostei muito da personagem dela, fica passando pano, né? Fica tentando passar um pano pra ele ao longo da série, e ela tinha razão, ela tava certa. E eu acho que a série teria sido sim mais interessante se ela tivesse focado que sim, esse rapaz, né, o Nick, ele era um predador sexual. E eu não tô falando isso pra levantar bandeira ou pra, nossa, você odeia os homens e os homens não podem ser legais. Não é por causa disso que eu tô falando que teria sido mais interessante. Mas é porque essa questão da internet é um ponto muito sensível. Isso acontece demais. As pessoas se aproveitam sim do anonimato pra sair brincando com a vida das outras pessoas, pra sair xingando os outros, cancelando os outros, se passando por outra pessoa. Então eu acho que ter uma série que abordaria esse assunto específico seria muito mais interessante do que uma série que tava querendo realmente só surpreender você e fazer reviravolta atrás de reviravolta, ainda que isso não fosse tão impactante. Everyone is chasing a Nick Brewer story. O segundo ponto da série que eu acho que foi sim clickbait, que fez a gente pensar uma coisa e no final não cumpriu o que ela tinha prometido, foi a relação entre o Ethan, o filho do Nick, e aquela mulher, ou supostamente aquela mulher, com quem ele se comunicava online. Existe um episódio ali que é focado no Ethan, eu acho inclusive que é o 6º episódio, em que o Ethan começa a perceber que ele pode estar sendo enganado, que era algo que eu tava pensando, eu acho que boa parte de vocês também tava pensando, desde o 2º episódio, porque era muito estranho o interesse que aquela pessoa tinha sempre de saber O que vai acontecer agora? Você falou pra polícia? Será que você vai falar pra polícia? E aí, prenderam a pessoa? Como assim a pessoa não era a pessoa que realmente cometeu o crime? esse interesse exacerbado, o fato da gente não saber nem o nome da pessoa e não ter nem fotinho dela, causava na gente uma sensação de que ele está sendo enganado. Principalmente porque a premissa toda da série até aquele momento era que o pai dele, o Nick, enganava mulheres, se passando aí por outras identidades. Só que assim como na questão anterior, que na verdade o Nick, ele era uma vítima, aqui a série também não cumpriu o que prometeu, porque no final das contas, o Ethan não estava sendo enganado. Ele foi sim um babaca de ter achado isso, porque no fim das contas, a menina, coitada, estava falando a verdade. Ela sofria de ansiedade social, não conseguia sair de casa e utilizava da internet para ter uma relação mais íntima com o Ethan. E aqui, de novo, eu achei legal isso acontecer? Sim, eu confesso que eu achei legal porque o óbvio, né, o que seria mais óbvio, seria se a menina não fosse a menina e fosse o assassino. Isso seria algo mais óbvio. Só que a partir do momento que a série sai do óbvio aqui, ela deixa de ficar verossímil. Porque se você tá se comunicando há tanto tempo assim com uma pessoa, você só descobre uma foto dela, tipo, no dia que você começa a desconfiar dela, não é estranho? Ainda mais que a gente tá falando aqui de um menor de idade, o Ethan. Então, as chances no mundo real dele tá se comunicando de fato com uma pessoa mal intencionada seria muito grande. Então, de novo, a série, ela preferiu continuar fazendo com que a gente fosse surpreendido a ter algum tipo de verossimilhança com o mundo real. No mundo real, gente, pelo amor de Deus, sempre desconfie sim de uma pessoa que você está falando online, que não se mostra,
jornalista que não aceitou fazer videochamada com você. Por favor, foge. O que acontece nessa série não é pra servir de exemplo com o que tá acontecendo de verdade no mundo real. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? Por fim, a gente tem também uma coisa que a série prometeu e não cumpriu, que foi com relação ao Matt, ao melhor amigo do Nick. Eu não sei vocês, mas eu tava desde o acho que foi o segundo episódio. O episódio em que o amigo do Nick aparece jantando, comendo com a família. Eu tava desde esse episódio desconfiada dele, pensando o seguinte: se não for o Nick, se realmente o Nick for inocente, é esse cara que é o culpado. Porque se o Nick tá falando a verdade, teve um teretetê ali com a jogadora de vôlei. Acho que era de vôlei. Com certeza foi o Matt que teve um caso com a menina e o Nick estava encobertando esse caso. Então, se o Nick não for culpado, o Matt é culpado. E em certo ponto da série, a série vai construindo pra isso. Até que chega no ápice dessa teoria, no episódio em que a Pia, ela vai confrontar o Matt quando ela descobre que sim, era o Matt que tinha tido um caso totalmente inapropriado com uma jogadora do time dele e que vazou fotos dela comprometedoras na internet, o que é um crime. Só que quando eu vi esse episódio, ainda faltava um episódio pra acabar a série. Daí eu falei, não é ele. Putz, grilo, não acredito que não é ele. Vai ser uma pessoa completamente aleatória, quer ver? Porque, claro, se a série tem reviravolta atrás de reviravolta no final de todos os episódios, se a grande reviravolta do Matt foi no final do penúltimo, no último tem que ter uma outra reviravolta. Então não pode ser ele. E aí eu fiquei muito frustrada com isso. Eu acho que teria sido muito melhor se tivesse sim sido o Matt. Afinal de contas, ele cometeu sim um crime. Ele mostrou ser violento com a Pia ali quando ela é abordada por ele em casa. E de novo, o envolvimento impróprio, inadequado entre o técnico e a sua aluna é muito mais crível, é muito mais verossímil de acontecer, então a série poderia utilizar isso como um alerta para as pessoas que estão assistindo, do que, de novo, uma dona de casa entediada que tá querendo só curar a própria solidão fazendo coisas que são muito irresponsáveis e inapropriadas. A série até tentou dar um pouquinho mais de importância para essa questão quando tem quase que uma nota de rodapé lá no final da série, quando existe uma conversa entre a Pia e o policial, e aí a Pia fala, você ficou sabendo, né? A aluna vai prestar queixas contra o Matt e tal. Então a série até tenta dar algum tipo de desfecho pra esse assunto, mas eu acho que foi muito clickbait nesse sentido, o título da série, porque essa era uma trama que estava sendo construída, acho que desde o segundo episódio, a questão dessa aluna que depois virou garçonete, que ficou traumatizada, e ela terminou de uma forma muito rápida, né? Foi muito pontual, só citaram. E ela denunciou o cara. Acho que foi bem clickbait nesse sentido também. Pra finalizar, vou falar aqui de um episódio que eu acho que não foi clickbait, que teve um início, meio e fim bem fechadinho, que foi o episódio do repórter. Aquele repórter de fofoca que dá muita raiva, dá vontade de matar aquele cara. Ele sim é totalmente clickbait. O trabalho todo desse jornalista, por ser um jornalista sensacionalista, é ser clickbait. E o que eu gostei muito desse episódio é que a gente vê ele brincando com os sentimentos das vítimas, né? A gente vê ele sendo muito babaca com a mulher do Nick, a viúva. A gente vê ele invadindo a casa de uma pessoa e roubando um objeto e ficando super feliz e excitado com isso, né? Só que a série cumpre o que ela prometeu nesse episódio, porque a gente vê no final ele se dando mal. Ele pode até com essa reportagem ter se tornado bem sucedido profissionalmente, mas ele perdeu o boy por conta disso e era o mínimo que podia acontecer com esse cara, né? Vamos combinar. Então esse foi um episódio que eu achei fantástico, gostei muito. What are you actually doing to find him? Gente, só pra deixar claro, eu não tô falando que eu não gostei da série, tá? Eu gostei demais. Eu vi essa série em 2 dias. Eu fiquei completamente embasbacada, querendo ver logo o que estava acontecendo, principalmente por causa disso das reviravoltas, né? A gente fica consumido quando tem isso. Mas não é porque eu não gostei que eu não posso fazer uma crítica com relação ao final. Mas quanto ao final, conforme eu vi a série e percebia que ela tinha que ter uma grande reviravolta por episódio, ficou claro pra mim que o final ele ia ser também essa pegada. Que não ia ser nada do que a gente estava esperando. Então foi o que eu falei ao longo desse vídeo. A série, ela preferiu priorizar as reviravoltas e essa nossa surpresa com relação ao final do que dar pra gente um final que fizesse sentido. E aí que eu acho que foi o grande erro, porque eu acho que a série teria se sustentado muito mais se fosse reviravolta atrás de reviravolta sempre, mas entregasse um final mais coeso, que fizesse mais sentido, do que dar pra gente um final que surpreendeu pra caramba, mas no final deixa aquele gostinho amargo na boca. De que não, isso não tá certo, não faz o menor sentido ser a mulher que trabalhava com ele. E essa foi a nossa análise com spoilers da série Clickbait da Netflix, justificando o título. Eu quero saber o que você achou da série. Você curtiu o final? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, lógico, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações pra ficar por dentro dos nossos vídeos novos. Um beijo e até a próxima!